E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, meu PC deu ruim. Minha fonte está apresentando alguns problemas. E a ideia de fazer esse vídeo, na verdade, é até ser um pouco educativo e mostrar para vocês o processo de escolher uma nova fonte, fazer todos os cálculos certinho para chegar na potência que eu preciso e até dar umas dicas de como escolher a fonte, né? Bom, para falar um pouco do problema que está acontecendo no meu PC, primeiro que a fonte está dando alguns chiados. Isso já vinha acontecido antes, mas agora tem piorado. E quando ele atinge uma certa carga na fonte, tipo, tô jogando um jogo muito pesado que precisa de mais potência tanto da CPU quanto da GPU, então todos os dispositivos estão puxando mais energia, a fonte não aguenta e ela desliga sozinha para prever qualquer dano no PC, né? Então é basicamente isso que está acontecendo. Com base nisso, o que eu queria trazer um pouco de informação para vocês sobre fonte, né? A fonte para o PC ela é muito importante, tipo, muito mesmo. E não é só, eu tenho uma fonte no PC que é só para dar energia e já era. Não. A fonte tem uma importância muito grande porque você tem que saber exatamente quanto de energia você precisa para alimentar o seu sistema. E a sua fonte tem que ser compatível com isso. Então, ela tem que ser uma fonte com pelo menos alguma certificação para impedir que, caso tenha algum problema de energia, seus componentes queimem. Então, eu tenho certeza que se você tem uma GPU super cara ou um processador super caro, você não quer que ele queime por um problema de energia. Então, escolhendo uma fonte boa pode prever isso. E eu quero falar um pouquinho do que eu vou olhar. As fontes têm várias tecnologias para prever problemas, mas eu queria falar um pouco da certificação 80 Plus, que é algo que, se você for comprar uma fonte, é muito bom. Na verdade, eu acho imprescindível que tenha, que é um tipo de controle que vai garantir que sua fonte chega a 80% mínimo. Então, ela vai funcionar a 80% da sua capacidade ou mais. Por isso que ele chama 80 Plus, né? 80 a mais. Sempre funcionar acima de 80% da capacidade. O 80 Plus ele tem meio que uma escala que vai desde o Standard até o Titanium. Então, você tem o Standard, o Bronze, o Silver, Gold, Platinum e Titanium, se eu não me engano. Cada nível dessa certificação vai te dar um número de potência mínima aceitável com base naquela certificação, né? Então, por exemplo, a 80 Plus Standard é um mínimo de 80% e a 80 Plus Gold, por exemplo, é um mínimo de 90%. Tem as outras condições que é tipo a fonte vai funcionar da melhor maneira 50%, mas eu vou explicar isso um pouco depois, que essa é uma parte um pouquinho mais confusa. Bom, pessoal, pensando no cálculo que a gente vai fazer, eu quero mostrar uma ferramenta bem legal aqui, que ela é uma ferramenta online. Você pode simplesmente acessar do seu navegador e fazer o cálculo. Eu vou deixar o link dela na descrição. O nome dela é Outer Vision Power Supply Calculator, que é basicamente uma calculadora de fonte, de potência de fonte. E aqui você vai saber o que você precisa, a quantidade, né, de watts que você precisa e também a certificação e qual fonte você pode comprar. Ele dá até uma recomendação. Então vamos começar. Eu vou passar por cada item aqui bem rapidinho. Depois eu recomendo que vocês entrem no site e dêem uma lida para saber como funciona. Mas eu vou passar bem rapidinho aqui, só preenchendo as configurações do meu PC e a gente vai descobrir qual que é a melhor fonte para eu utilizar aqui. Começando pelo tipo de computador, meu PC é um desktop, você tem server e mini ITX, mas o meu é um desktop. Eu tenho só uma CPU, que é um i7 8700K. E aqui você vê que tem a velocidade da CPU e a voltagem do core dele. O meu ele não está no base, então o que eu vou fazer, eu tenho um programa chamado aqui CPU-Z, e esse programa me diz exatamente qual que é a velocidade da minha CPU e como ela está configurada. Eu também vou deixar todos os programas que eu utilizar aqui na descrição, caso vocês queiram. Mas aqui você vê que ele tem um Core Voltage, que está 1.14 e 1.10. Eu não vou mudar isso aqui, porque eu tenho quase certeza que quando tiver uma carga maior na CPU, ele deve aumentar esse Core Voltage para 1.2. Mas aqui no Core Speed, você pode ver que ele está meio que estável no 4.300. Então eu vou mudar desse 3.700 para 4.300. CPU Utilization eu vou deixar em 90%, apesar de ser bem difícil minha CPU passar dos 90%. Isso aqui eu acredito que é isso que ele quer dizer. De novo, eu não sou
um expert nem nada. Você vê que aqui ele diz que minha CPU é 3.70, mas a velocidade ele está sempre oscilando para mais de 4 GHz e chegando a 4.3, né? Então eu confio mais aqui no CPU-Z para eu saber o quanto real que eu vou utilizar para minha fonte, né? Então eu vou fechar esse cara aqui e esse cara, vou manter o recomendado aqui. Aqui eu vou dizer quantas memórias eu tenho, né? Quantos pentes de memória. Atualmente eu tenho 2 de 8 GB DDR4, então eu vou selecionar eles aqui. Qual que é a minha placa de vídeo? Eu tenho uma NVIDIA, somente uma, não tenho SLI nem Crossfire. Crossfire é AMD de qualquer jeito. E eu tenho uma 1070 Ti, então eu seleciono aqui. Você vê que aqui ele não faz distinção de outras marcas, né? Tipo Gigabyte, MSI e por aí vai. E aqui tem a mesma coisa, quais são os clocks que eu preciso atualizar para ter a voltagem certinha. E aqui também tem um outro programa chamado GPU-Z, que vai te dar essa informação. Então, se sua GPU ela já tem algum clock de fábrica, você consegue ver nessa aplicação. Então, aqui eu tenho minha GPU a 1607, o clock dela, então aqui está certo. E aqui o clock da memória a 2002 MHz. Então tá certinho, eu não preciso mudar nada. A gente só precisa continuar. Posso fechar aqui. Eu não tenho outra GPU. E a gente chega na parte de armazenamento. Aqui eu tenho 2 tipos de armazenamento no meu PC, um SSD e um NVMe. Então eu vou selecionar um SSD. E aqui eu não achei uma opção de NVMe e eu não sei se é esse PCI Express SSD. Então eu vou selecionar esse M2 SSD, eu não sei. Como eu disse, eu não sou expert nem nada, mas eu acredito que seja esse. E também se for, acho que um PCI Express, a mudança de potência não deve ser tão alta. Então eu vou manter no M2 SSD. Eu não tenho drive de CD, nem DVD, nem nada. Não tenho outras placas PCIe. Mas aqui na parte do teclado e mouse, tem tanto o teclado e mouse padrão, quanto o teclado e mouse de gamer. E eu acho que ele tem essa distinção, porque geralmente teclado e mouse gamer tem algumas coisas a mais, como LED, né? Tem retroiluminação, alguns tem visor e tudo mais. Então eu vou deixar como gaming keyboard e gaming mouse, porque ambos os meus têm retroiluminação neles, então acho legal manter. Voltando aqui para cima, tem outros dispositivos, e aqui tem uma lista, tipo USB 2.0, 3.0, dispositivo Firewire, controlador de ventoinha, controlador de LED, deve ter aqui também, fita de LED. O que eu tenho aqui no meu PC são 2 dispositivos USB 3.0 conectados, que é a minha webcam e meu microfone. Então eu só selecionei 2 aqui e já era. Eu tenho 4 ventoinhas de 140mm, 2 para o radiador e 2 para fazer exaustão de ar. E aqui eu tenho um Liquid Cooling Kit, que basicamente é aquele AIO, que é resfriamento líquido, que você não precisa dos canos passando, sabe? Colocar água manualmente. Ele já é um circuito fechado que você só conecta e está tudo pronto. E eu tenho um desses, que é um NZXT Kraken, que ele deve estar aqui para baixo. É esse aqui, o X62. Se você tem o radiador separado, você tem os tubos separados, que são aqueles PCs mais bem montados, eu vou colocar uma foto aqui mostrando, você vem por esse Liquid Cooling Pump, que é todo o sistema de pump que você pode usar. No meu caso, como eu não uso, eu vou deixar sem usar aqui. Aqui ele tem a parte do monitor. Você pode ou não selecionar, aqui é só para calcular o custo da energia, mas isso não me interessa agora e ele não afeta nos watts da sua fonte, então não vou selecionar. E aqui é a utilização do computador por dia. Eu vou colocar uma média de 4 horas, porque durante a semana eu não uso muito, mas eu uso mais no fim de semana. E quando eu não estou usando, eu desligo ele. E aqui tem uma opção se eu vou utilizar para jogo, edição de vídeo ou renderização 3D. Isso aqui é importante selecionar porque eles podem ter uma ideia de que
do quanto se o seu PC vai chegar no pico de utilização, sabe? Tipo, CPU a 100% e GPU a 100%, que também pode ter um impacto na sua fonte. Então eu vou deixar a mesma utilização aqui para a gente ter uma margem, né? Não necessariamente eu jogo 100% do tempo que eu estou no PC, mas é legal ter essa margem para escolher uma fonte boa. Então, depois de ter preenchido tudo isso aqui, a gente só vai clicar em calcular e ele vai me dar o resultado. O número que a gente está mais interessado é esse aqui, 436 watts, e aqui tanto na recomendação quanto a amperagem combinada. Esse 436 watts é o quanto o meu sistema vai consumir. Essa amperagem aqui, quando você for comprar uma fonte, você vai ver que ela tem essa tabelinha impressa na fonte ou até mesmo no site da loja que você vai comprar. E é interessante você comprar uma fonte que seja igual ou acima esse valor para não ter nenhum risco, né? E aqui tem a eficiência da fonte. Lembra que eu comentei do padrão 80 Plus? Aqui ele fala, ó, esse aqui é o padrão 80 Plus Standard, que garante 80% de eficiência. Esse é o 80 Plus Gold, que garante 90%. 80 Plus Platinum, que garante 92%, e o Titanium, que garante 94%. Eu vou ficar com a Gold, que garante 90%, porque eu acredito que a fonte que eu já escolhi tem um bom custo-benefício na Plus Gold. Eu acho que uma Titanium é demais para o meu sistema, então acho que não precisa. Então eu vou ficar na 80 Plus Gold. Mas você pode ver que aqui ele está me oferecendo uma fonte, me recomendando uma fonte de 850 watts e não uma de 500 watts, por exemplo, que deveria ser o suficiente para minha carga de watts aqui, né? Então o que acontece? Lembra que eu falei um pouco atrás, quando a gente estava comentando sobre os padrões, que ela funciona melhor a 50% da fonte, que ficou um pouquinho confuso? Mas a ideia aqui é, por exemplo, o padrão 80 Plus Gold ele tem um funcionamento mínimo, médio e máximo. O mínimo pode ser a 20%, o médio é a 50% e o máximo é a 100%. Isso, eu acho que esses são os valores, mas se não for é algo muito próximo. No mínimo, os valores que estão aqui, na verdade, esse 80%, 90%, é a fonte sendo utilizada a 50% da carga dela, 50% da potência. Então, se você tem uma fonte que você está usando ela a 50% da potência, tipo, não está usando totalmente a potência dela, a eficiência dela vai ser de 90%. Isso aqui não se aplica só à fonte, tá? Se aplica a qualquer dispositivo. Um exemplo é, se você usa o seu celular sempre a 100% da capacidade, por exemplo, um jogo muito pesado, você vai notar que ele vai começar a esquentar. Nisso que ele começa a esquentar, ele vai usar mais bateria e pode até, se ficar muito quente, danificar algum componente dentro do celular. Então, qualquer dispositivo eletrônico, nunca é bom você usar ele a 100% da sua capacidade 24/7, tipo, todo dia, toda hora. É sempre importante você usar a uma potência menor. E isso aqui se aplica à fonte. Então a ideia é que eu pegue esse valor, e lembra que a gente falou que é legal a gente manter na média, porque é esse valor que está aqui, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 2, porque esse 436 watts é o que ele utilizaria a 50%. Então a gente vai pegar esse 436, multiplicar por 2, vai dar mais de 850, eu acho. Vamos ver, 436 vezes 2. Deveria ser 872 a melhor recomendação de fonte para mim. Se a gente levar ao pé da letra, né? Então, tipo, compraria uma fonte de 900 watts. Só que isso aqui é 50% e pode variar. Pode ser 51%, 49%, 55%, 45%. Então, ele ainda me recomenda uma fonte de 850 watts, que é mais do que o suficiente para o meu sistema. Aí agora, o que a gente vai fazer? Eu penso em fazer um upgrade nesse PC no futuro. Eu quero colocar mais memória e trocar a placa de vídeo. Então, antes de escolher minha fonte, que no caso eu já escolhi porque eu já fiz esse cálculo, eu vou trocar os parâmetros aqui e a gente vai ver se a fonte que eu escolhi ainda vai suportar
tudo que eu quero. Então eu quero colocar mais 2 módulos de memória de 8 GB, totalizando 32 GB na minha máquina. Então eu coloco 4 memórias de 8 aqui. E minha placa de vídeo eu vou trocar por uma, por exemplo, RTX 2070. Eu pretendo esperar, né, não comprar uma RTX agora, esperar os próximos lançamentos, porque a tecnologia RTX ainda é muito nova. Então eu creio que ainda vai ter melhora nas próximas versões. Então isso aqui é só um exemplo. Mas eu penso em trocar só esses dois. Eu posso voltar aqui, calcular, ele vai me dar a amperagem, você vê que ele aumentou um pouquinho, 477, mas aqui embaixo ele ainda me recomenda 850 watts, porque como eu disse, tem aquela margem de 50%, 52%, 48% e por aí vai. Então no final, a fonte que eu escolhi, que é uma de 850 watts, ainda vai ser suficiente para mim e vai funcionar muito bem. E chegando perto do fim do vídeo aqui, a fonte que eu escolhi foi uma XFX XTR de 850 watts. Vou colocar a foto dela aí embaixo. Essa é uma fonte modular 80 Plus Gold que vai suprir a demanda do meu PC tranquilo, inclusive para futuros upgrades. E eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo que vai ser fazendo toda a instalação dessa fonte no PC. Então é interessante, caso você goste de montagem de PC e quer aprender mais, no próximo vídeo eu vou gravar eu desmontando a fonte antiga, colocando a nova e fazendo alguns testes. Aí talvez eu até grave uma terceira parte depois de 1 mês, 2 meses para dizer se a fonte está aguentando ou não. Mas fique ligado para o próximo vídeo que vai ser a montagem da fonte no PC, que vai ser bem legal. Eu sempre gosto de ver vídeo de montagem de PC e se você quer aprender é uma boa. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, fazer o cálculo da fonte ou os padrões que ela utiliza e tudo mais. Se vocês curtiram, deixa um like aí ou um comentário, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí também. Eu não sei de tudo, mas eu posso buscar alguma informação e tentar descobrir o que é e aprender junto com vocês também. E se eu falei alguma coisa errada, deixa aí no comentário também, porque é bom que eu aprendo e sei o que é o correto. E é isso, espero que vocês tenham curtido, um grande abraço e até mais. Falou!